Precisamos e devemos construir a nossa vida no fundamento que é Jesus. Pedir que Ele abra os nossos olhos, como diz a música, com amor que muda o mundo. Nós não podemos dizer que somos discípulos de Cristo se não tivermos desejo de mudar o mundo. Nós não podemos dizer que valorizamos o reino de Deus se não tivermos a intenção, se não tivermos o interesse pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Porque foi o motivo de o Senhor Jesus deixar o seu reino nos céus, deixar o seu trono de glória e vir aqui passar por tudo que está escrito na Bíblia Sagrada e até mais ainda, porque aqui só está narrado na Bíblia o que é suficiente para nós conhecê-lo ao ponto de buscarmos nele a salvação. Mas eu acredito que Jesus passou por muito mais sofrimentos do que está narrado na Escritura Sagrada. Abram suas Bíblias. Quem está fazendo a leitura da maratona bíblica aí? Levante a mão, só para mim ter uma noção. Gente, que coisa boa. Eu quero que vocês permaneçam até o final do ano, porque eu quero fazer um certificado para cada um de vocês. E o certificado vai dizer que você leu a Bíblia toda neste ano de 2024. Eu digo uma coisa, se você estiver lendo a Bíblia, você vai estar ganhando muito mais do que um certificado. Você vai estar ganhando intimidade com Deus. Estava conversando com o irmão Hélio, ele disse: pastor, nunca fui tão abençoado. Cada vez que a gente lê a Bíblia, o Senhor abre nossos olhos para algo que a gente precisa ver que não vimos ainda. É como o caminho que você sempre anda por ele, mas cada vez que você anda observando, que você anda olhando, curtindo a sua caminhada, você vai perceber coisas que você ainda não tinha visto. Só contar uma breve história ainda sobre a família da Sara. O irmão Carlinho hoje é pastor Carlinho. Foi minha ovelha ali em Morada Nova. E um dia eu chamei ele e disse assim: irmão Carlinho, por que você não vai para o seminário? Eu, pastor? Eu digo: sim, rapaz, você. Pastor, eu não tenho, acho que eu não tenho essa vocação, não. Eu digo: eu acho que você tem. Porque eu via sempre no irmão Carlinho e na irmã Elizabeth o prazer que eles tinham de ajudar as pessoas. Mas uma coisa o irmão Carlinho tinha, que ninguém via nele, a vocação pastoral. Ele era zangado. Acho que ainda é um pouquinho, né, Sara? A gente gostava de jogar bola. E o Carlinho sempre tinha um problema quando ia jogar bola. Porque ele machucava os outros. Ele só entrava, não perdia a viagem. A bola podia passar, mas o jogador ficava no chão. E às vezes as pessoas ficavam zangadas com ele. E quando eu disse que o irmão Carlinho ia para o seminário, alguns disseram assim: pastor, você é maluco, você é doido. Você tem coragem de mandar o Carlinho para o seminário? O Carlinho vai dar para alguma coisa? Eu digo: rapaz, Deus se manifesta nas fraquezas. Deus trabalha nas impossibilidades. Eu sou uma impossibilidade de Deus. Ninguém via em mim qualquer coisa parecida com um pastor. Logo eu era gago. Sequer imagina. E Carlinho hoje é um pastor que a igreja ama. É um pastor que trabalhou a sua natureza, né? E eu mandei ele e a esposa logo para o seminário de uma vez só. Ele e a irmã Elizabeth. E Deus tem trabalhado esse casal, ainda hoje, trabalha na personalidade do irmão Carlinho. Mas Deus usa o irmão Carlinho como muitos jamais imaginou que o irmão Carlinho poderia ser usado. Ele diz: pastor, eu não prego. Eu digo: mas você pode aprender. Quem prega é minha mulher. Eu digo: mas você pode aprender, homem de Deus. E ele foi para o seminário, e concluiu o seminário, e hoje é um pastor. Qual é a igreja que ele está pastoreando hoje?
Igreja Batista Boas Novas, lá no Santa Fé. Eu fui à posse dele e vi a alegria do povo lá recebendo ele e a família. É uma família, uma coisa que eu via no irmão Carlinho também era como ele criava a família nos caminhos do Senhor. Os filhos obedientes a Deus e obedientes aos pais. Quando eu vejo um casal se preocupar com a vida espiritual dos filhos, o primeiro ministério de um pastor é em casa. O primeiro ministério de um homem de Deus e uma mulher de Deus é com a sua família. E aí, o mundo. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 12. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu estou pregando sempre em um capítulo da Bíblia, aonde a leitura daquela semana da maratona bíblica, onde nós estamos lendo a Bíblia em um ano. E hoje, desta semana que se encerrou, hoje é o primeiro dia da semana seguinte, mas este capítulo foi lido e estudado na semana que se encerrou ontem. E o texto que nós vamos compartilhar com os irmãos, inclusive eu já coloquei no grupo da igreja, toda a mensagem. Lucas capítulo 12, do versículo 22 ao 34. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé em reverência à Escritura Sagrada. O pastor está ficando meio velho e a visão está ficando meio embaçada. Então eu vou ler a Bíblia que está no celular, porque é mais fácil de eu enxergar. Já estou tendo dificuldade para ler aqui, já está tempo de mudar de óculos. Então eu estarei lendo na tradução Nova Versão Transformadora. É uma tradução que eu gosto muito. Diz assim a palavra do Senhor. Então, voltando-se para os seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou se o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que a roupa. Versículo 24. Observem os corvos, eles não plantam e nem colhem, nem guardam comida em celeiro, mas Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as coisas maiores? Observem como crescem os lírios. Não trabalham, nem fazem suas roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã serão lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequenas fé? Não se inquietem com o que comer ou com o que beber. Não se preocupe com as coisas, com estas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo. Mas o seu Pai já sabe o que vocês precisam. Busque acima de tudo o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois o seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos prometido. Obrigado pela tua palavra, que abre os nossos olhos
e alimenta a nossa fé. Fala aos nossos corações através da mesma. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler os 2 versículos que faltaram. Pode sentar. Que ele diz uma coisa interessante: venda os seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntam tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam, nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão o roubará, e nenhuma traça o destruirá. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Queridos, esse texto, ele todo desde o seu contexto, do versículo 13 ao versículo 21, fala do rico insensato, que pensa em armazenar muitas coisas e depois simplesmente deitar e aproveitar de todos os seus bens. E o Senhor chama ele de louco. E se hoje tu morreres, o que tens para quem será? E o contexto após fala de os servos que estão à guarda, à espera do seu Senhor. E ele diz que nesse contexto, os servos que guardarem o seu Senhor, que estiverem bem vestidos, aguardando a chegada do seu Senhor para servi-lo. O Senhor chegará e se agradará destes servos, e não somente honrará, mas estará ali para servir aos seus servos. Mas nesse texto, o Senhor Jesus, ele chama a atenção daqueles que lhe ouvem, porque havia ali uma multidão. Mas ele se dirige bem especificamente aos que lhe seguiam, aos seus discípulos. Quando ele fala a respeito destes valores, ele fala diretamente àqueles que lhe seguem. De como eles podem viver uma vida sábia, mas ele apresenta também aqueles que vivem uma vida tola, ou uma vida louca, sem juízo. Os tolos vivem uma vida ansiosa e se preocupam, se prendem, se detêm em questões simplesmente desta vida que não pode ser resolvida por eles. Os tolos não conseguem dormir, vivem ansiosos por coisas que Deus pode lhes dar. Os sábios, ele não se preocupa demasiadamente com as coisas que sabe que Deus pode lhes suprir. E nem vivem ansiosos com as coisas que são passageiras. Porque o comer, todos os dias precisamos. O vestir, também. E o Senhor Jesus fala das coisas mais elementares da vida para mostrar que nele nós podemos ter o suprimento de todas as nossas necessidades. Eu já soube notícia de pessoas que deram cabo da sua vida, que cometeram suicídio por excesso de preocupação com dívidas, excesso de preocupação porque não conseguia sustentar a família devidamente. Eu já ouvi de pessoas que cometeram suicídio porque perdeu o emprego e aí não sabia como ia agora sobreviver. Certamente, loucura. Não passa de loucura.
Nós não podemos de forma nenhuma viver uma vida ansiosa com as coisas que são passageiras, mas devemos buscar as coisas não somente do rei, mas as coisas do reino de Deus. Elas são eternas. As nossas preocupações devem ser se nós estamos realmente agradando aquele que é o supridor de todas as nossas necessidades. Essa deve ser a nossa ansiedade, essa deve ser a nossa preocupação. Mas não somente algo que perturba a nossa mente, nós temos que buscar agradar a Deus, porque nós temos a Escritura Sagrada ao nosso alcance e as ordens dele para que nós possamos colocar em prática no dia a dia. O Senhor não somente diz, busquem o reino de Deus e a sua justiça, Ele mostra passo a passo como é que nós devemos fazer. Não é uma receita, mas é um estilo de vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, é um dos textos mais conhecidos da Escritura Sagrada, que ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é e todas outras coisas não, e todas estas coisas que nos preocupam, estas coisas que às vezes nós somos detidos e somos impedidos de servir a Deus. Muitas vezes essas nossas preocupações são barreiras que nos impedem de sermos mais íntimos do Criador. O tolo vive ansioso por coisas fúteis, passageiras. Deus quer que anseiamos pelas coisas eternas. E por que Ele quer que nós anseiamos, que busquemos, que desejemos as coisas eternas? Porque o nosso Deus, Ele valoriza a nossa vida muito mais do que as coisas que possuímos ou que desejamos possuir. Versículo 22 deste capítulo é bem claro quando diz, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, e nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. O que nós devemos nos preocupar é se nós entregamos de fato a nossa vida àquele que pode dar conta dela. A nossa preocupação deve ser se nós de fato confiamos naquele que pode cuidar da nossa vida. Porque ele deixa bem claro aos seus discípulos, ele não está falando para pessoas estranhas, está falando para aqueles que já lhe seguem. Não se preocupe com a vossa vida. E no versículo 23, a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que a roupa. Então as coisas que nós podemos tê-la, elas não são nada comparada com a vida de cada um de nós. A nossa vida, ela não se limita somente aqui neste mundo. Nós temos uma eternidade que nos aguarda, e é por isso que devemos nos preocupar como nós estamos vivendo ela aqui. O fim é inevitável para cada um de nós, aqui. O fim para nós é somente aqui. Há uma eternidade que nos aguarda que não terá fim. Há a eternidade com Deus e há a eternidade sem Deus. Os sábios se preocupam com a vida se ela está realmente entregue àquele que é o dono da vida.
O tolo busca a felicidade naquilo que ele deseja ter. Ou busca a felicidade naquilo que já tem, naquilo que possui. Às vezes valoriza tanto, mas tanto, que desvaloriza pessoas. Eu conheço um cidadão que ele possui muitas coisas. Ninguém sabe nem o quanto ele é rico. Eu acho que nem ele. Dono de muitas fazendas no interior do Maranhão. Quando você o vê, parece um mendigo. Se veste mal, está sempre trabalhando, mas jamais ele será capaz de vender uma vaca ou um boi para cuidar da saúde de um filho ou de uma filha. Às vezes nós valorizamos mais as coisas do que pessoas. Eu vi uma história uma vez de uma exposição de animais, aonde o proprietário de alguns porcos que chegava a pesar quase meia tonelada. E aquele porco era o campeão. E ele seria apresentado mais uma vez naquela exposição. Um sêmen deste porco valia milhares de reais. E aquele porco foi chegado ali naquela exposição e colocado num lugar onde tinha uma cama especial para ele deitar. Havia um tratador dia e noite ali guardando o porco, que dormia no chão. O porco dormia na cama e o cuidador dormia no chão. E numa certa ocasião alguém perguntou: meu amigo, você é o cuidador deste porco, quem é o dono? Ele disse: o dono é o meu pai. O que eu quero contar nessa história, quero que vocês entendam, às vezes as pessoas valorizam muito mais um animal do que gente, e principalmente nos dias de hoje. Tem gente que prefere um cachorro. Eu já vi gente levar cachorro para dar banho até com especiarias finíssimas, mas não é capaz de gastar o mesmo dinheiro com alguém que seja necessitado. O mundo está meio investido, os valores estão completamente investidos, enquanto o Senhor mostra que a vida, ela é valiosa, tem mais valor do que qualquer coisa que a gente possa possuir. Às vezes nós estamos valorizando muito mais aquilo que nós podemos possuir do que a nossa própria vida. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus Cristo ainda ensina aos seus discípulos, dizendo o seguinte: na sua tentação, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ela ensina para nós nos dias de hoje, porque está escrito aqui. Eu sei que Jesus disse muitas outras coisas maravilhosas, mas o que está aqui é para nós hoje. Entendermos que a comida é importante? Claro que é. A roupa é importante? Demais. Mas não é mais importante do que a nossa própria vida. A palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, é muito mais importante do que qualquer coisa que a gente possa possuir. O nosso Deus onipotente nos garante, Ele nos dá a certeza de que aquilo que as nossas preocupações não podem suprir, as nossas preocupações não podem cuidar de nada daquilo que nós precisamos. Somente Ele pode fazer isso.
Por mais que nos esforcemos, somos incapazes de suprir qualquer necessidade nossa se não for providenciada pelo Eterno. Ele nos ama. E Ele nos ama muito mais do que as coisas dos nossos interesses e dos nossos cuidados. Não permita, meus amados, que nenhuma das nossas preocupações desta vida nos impeça de servir a Deus. Às vezes nós mesmos colocamos obstáculos para que nós sirvamos melhor ao Senhor. Colocamos culpa um no outro, colocamos culpa às vezes nas nossas limitações, mas é o Deus eterno que nos capacita e nos faz servi-lo. Em segundo lugar, por que o Senhor não quer que nós nos preocupemos ou vivamos uma vida ansiosa com as coisas que nós não conseguimos suprir com as nossas preocupações? Deus, Ele não quer que nós vivamos aprisionados às nossas ansiedades. Ansiedades do nosso dia a dia, as preocupações do dia a dia. Ele não quer que nós vivamos deste jeito. Há muitas pessoas que vivem numa ansiedade à beira da depressão. Mas o Senhor quer que nós coloquemos diante dEle todas as nossas preocupações. Um texto que eu tenho como algo que me norteou por muito tempo. Filipenses capítulo 4, versículo 5, versículos 6 e 7. Esse texto bíblico, durante muito tempo, eu procurei não somente ler, eu meditava e eu orava. Porque a maior dificuldade estava em mim, não era em Deus. A maior dificuldade era minha. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos mostra como nós podemos ter uma vida agradável aqui, vida tola, uma vida irresponsável. Mas que as nossas preocupações não sejam algo que possa nos adoecer, que possa nos mostrar que não cremos naquele que é o supridor de todas as nossas necessidades. A liberdade e o contentamento verdadeiro, Deus. Não há outra forma de nós termos a liberdade e o contentamento nesta vida, se não for através do nosso Deus. O argumento do Senhor Jesus Cristo apresentado nesse texto bíblico que nós acabamos de ler confronta a inutilidade de gastarmos tempos se preocupando com coisas das quais o Senhor já nos conta das nossas necessidades. No versículo 30 do capítulo 12, ele nos mostra o seguinte: mas o Pai, Ele sabe o que você precisa. Sejam supridas, assim como a Escritura Sagrada diz aqui, como o próprio Cristo fala aos seus discípulos. Agora, às vezes nós estamos cobrando coisa de Deus, porque não sabemos a condição para que isto aconteça. A condição para que as nossas necessidades sejam... Quando nós anseiamos tê-la, é que serão supridas. Não é para os tolos, mas para os sábios.
colocam as suas preocupações naquele que pode suprir, que não se detém nas suas preocupações. De forma bem prática, sabe uma das coisas que tem nos detido? É a preocupação no dia a dia com o trabalho. Há muitos santos aí que pedem oração pelo trabalho. Pastor, eu estou desempregado. E a gente ora. E muitos deles conseguem um emprego. E a primeira coisa que deixa de vir é a igreja. Mas pastor, eu passo a semana toda acordando cedo, pastor. Domingo é o único dia que eu posso dormir até um pouco mais. A Deus em oração, Ele nos dá e serve para nós de maldição, nos afasta da pessoa de Deus, que é Ele que nos deu. Pode esperar que vai começar a vir dificuldades, vai vir preocupações, que o Senhor Deus não suprirá. Sabe por quê? Porque não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Às vezes nós estamos cobrando que Deus supra as nossas necessidades, mas não cobramos de nós mesmos a nossa em valorizar o reino de Deus. Às vezes deixamos de servir a Deus por coisas tão passageiras. O Senhor Jesus, Ele deixa bem claro, assim como Deus cuida das plantas diária, dia após dia, também cuidará de nós, à medida que nós buscarmos o seu reino. Versículo 31, ele deixa claríssimo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Está claro ou não? Então, para que nós tenhamos o suprimento devido do Criador, só depende de mim, só depende de você. Os nossos problemas, que às vezes parecem insolúveis, busque em primeiro lugar o reino de Deus, coloca diante do Senhor as suas preocupações, já com ações de graça, e o Senhor cuidará de cada uma delas. Aquilo que era insolúvel será dissolvido. Queridos, o Senhor quer que nós tenhamos uma vida feliz aqui nessa terra. O grande problema de termos uma vida sem muito prazer, sem muito gosto, é nossa. Ah, pastor, mas eu sou crente. Mas você valoriza o reino de Deus como deveria? De manhã eu falei a respeito de uma coisa que eu vejo e que me deixa cada vez mais claro quando eu leio a Escritura Sagrada, que Deus não aceita as coisas pela metade. Quando Ele quer a nossa vida por inteiro. Ele não quer que nós entreguemos nossa vida só uma partezinha. Não, Senhor, isso daqui eu cuido. Isso aqui eu sei cuidar. Aí quando o bicho pega, às vezes a gente nem sabe ir a Deus. Mas o melhor é que o Senhor não nos rejeita nunca. E não depende das preocupações que nós temos. Se nós decidirmos a partir de agora buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor mudará também a nossa vida, suprindo as nossas necessidades, cuidando das nossas preocupações. A condição para que as nossas necessidades sejam supridas devidamente é o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. As coisas que mais valorizamos, na busca das quais mais gastamos a nossa energia. Aquilo que mais valorizamos, nós gastamos o nosso tempo, nós gastamos o nosso trabalho. Aquilo que gastamos o nosso tempo demonstra
onde pode ser encontradas aquilo que nossos corações de fato valorizam. Mostra onde está a nossa prioridade. Mostra onde estão os nossos valores. Uma outra coisa que mostra onde estão os nossos valores é o nosso extrato bancário, onde nós estamos gastando o nosso dinheiro. São termômetros da temperatura do nosso coração. Antigamente a gente podia dizer, o canhoto do talão do cheque mostra onde está maior os nossos valores. Mas onde nós gastamos o nosso tempo, onde gastamos a nossa energia. Se realmente valorizamos o reino de Deus, cooperamos para que o reino de Deus cresça aqui na terra. Não há ninguém inútil entre aqueles que buscam a Deus, entre aqueles que servem ao Senhor. Não há ninguém inútil. Há aqueles que querem ver as coisas acontecerem e não querem trabalhar, não querem agir. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Sabia que as pessoas que têm menos tempo são as que mais trabalham? Ah, pastor, mas eu não tenho capacidade. Confia no poder de Deus e Ele capacita. No treinamento de igreja multiplicadora, o pastor William Salgado disse: Deus trabalha nos improváveis. E eu creio nisto. Deus usa pessoas que se acham incapazes. Porque naqueles que são capazes, o poder de Deus não vai se manifestar. Aqueles que já achamos que, pastor, ali tem alguém ali que é capaz. Aquele é preparado, porque tem boas palavras. Aonde está a manifestação de Deus ali? Às vezes, Deus me mostra cada criatura e eu invisto. E às vezes as pessoas dizem assim: pastor, você está maluco. Sara conheceu Selena, né? E conhece até hoje. Selena foi uma das pessoas que, quando eu comecei a investir, as pessoas dizem: pastor, você está maluco. Selena não gosta nem de falar. Ela não fala nem aqui na igreja, entre as pessoas, ela não fala quase com ninguém. Mas eu via na Selena alguém que gostava de visitar, se preocupava com as necessidades das pessoas. Às vezes, quando alguém estava com alguma necessidade, disse: pastor, eu gostaria que o senhor fosse comigo fazer uma visita. Ela não dizia assim: pastor, vá visitar fulano que está precisando. Não. Ela chegava para mim e dizia: pastor, vamos visitar alguém que está precisando. Fulano de tal está precisando de uma visita nossa. Vamos lá? Eu ia com ela. E por fim, ela disse: pastor, você está muito atarefado. Eu vou procurar uma companheira para visitar comigo. Eu digo: mas Selena, na hora que tiver alguém que você sabe que somente o pastor pode ajudar, eu estou à disposição. Selena foi uma das primeiras missionárias nossas, a Igreja Batista Morada Nova, foi uma das primeiras igrejas que mandou um jovem ao campo missionário na África. E depois mandamos um outro, que também outras pessoas também não achavam muito que ele tinha vocação, o Hudson, que está lá até hoje. Casou com a missionária, a missão investiu nele fazer medicina, e ele volta para a África, para um país extremamente fechado. E até o nome dele foi mudado, porque não pode chamar o nome dele de Hudson, nem pode dizer aqui, porque está transmitindo ao vivo, eu não posso dizer o nome que ele está sendo usado lá, porque se eu disser, ele pode ser perseguido lá. Quando ele chega no Brasil, ele não usa o nome dele. Então, não se ache incapaz. Não permita que as suas preocupações impeçam você de servir a Deus. O Senhor foi à cruz e nos mostrou como fazer para que nós dessemos prosseguimento ao seu ministério aqui na terra. E somente buscando em primeiro lugar o reino de Deus, se interessando em fazer com que o reino de Deus cresça aqui, é que Ele vai prover todas as nossas necessidades
e cuidar de cada detalhe da nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Deus de infinita graça e compaixão, a Tua palavra faz grande diferença em nossas vidas. Nos motiva, alimenta a nossa fé, nos dá conhecimento a respeito do Senhor e dá-nos a orientação para termos uma vida agradável aqui, apesar de todas as dificuldades. O Senhor cuida de nós cada instante. Basta que nós coloquemos em primeiro lugar o Teu reino em nossas vidas. Muitas vezes não sabemos como fazer, Senhor, mas abre os nossos olhos, dá-nos a Tua orientação. Queremos Te servir melhor cada dia. Então continua a falar em nossos corações, mesmo ao sair daqui. Estimula-nos, incomoda-nos, até mesmo incomoda nossos corações a buscar na Tua palavra a Tua vontade para nossas vidas. Mas fala a nossos corações. Suplicamos que cada um que o Senhor trouxe aqui esta noite, o Senhor abra os nossos olhos para a Tua vontade dia após dia e faz das nossas vidas aquilo que o Senhor quer que sejamos. Guarda-nos da nossa própria natureza, Pai, que às vezes ainda quer lutar contra a Tua vontade em nossas vidas. Mas não permita que haja ou que nenhum obstáculo venha nos impedir de Te servir melhor dia após dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.